Informando 98.9. Um bate-papo com os nossos colunistas. Olá, boa noite, eu sou Carol Romanini e está no ar o nosso podcast Informando 98.9, um bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Você acompanha a gente aqui ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Paiquerê FM 98.9, também pelo nosso portal paiquerêfmnews.com.br e você também pode nos ouvir agora também através da rádio, das ondas da rádio da 98.9. E você que está nos ouvindo, como eu falei, se você também quiser assistir esse podcast com vídeo no nosso portal Paiquerê FM News, você é muito bem-vindo. Esse é o nosso 7º episódio da 2ª temporada e, como eu disse, é um bate-papo com os nossos colunistas. E hoje eu estou recebendo aqui o Paulo Cesaro. Muito bem-vindo, boa noite. Boa tarde, Carol. Boa noite, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho, muito obrigado pelo convite, estar aqui falando um pouquinho sobre condomínios, né? É sempre um prazer falar um assunto que a gente gosta bastante, né? E é muito interessante, né, Paulo? A gente até estava falando um pouquinho antes aqui, né, que Londrina é uma cidade que a gente viu a verticalização diante dos nossos olhos em pouco tempo, né? Exatamente. Deixa eu apresentar primeiro. O Paulo Cesaro, ele tem experiência em gestão condominial, atuando em diversas áreas do setor desde 2010, como gerente de contas, síndico profissional e administrador de condomínio, clube. Você ministra aulas e cursos na área, tem certificação síndico 5 estrelas. Olha que legal, eu quero saber o que é isso, esse negócio de síndico. Depois a gente fala um pouco. Tá, é referência no mercado, palestrando em eventos e atuando também como co-host do Pode Liderar, que é, né, os podcasts. Nosso podcast aqui de Londrina. Que também é feito aqui no estúdio. Que também é feito aqui no estúdio e traz as notícias sobre condomínios aí para Londrina e região aqui. Bacana, né? E aí, vamos falar então, né, de como eu disse, a gente viu Londrina, até tem aqui nessa foto, né, do nosso fundo, a gleba, né, e a gente viu, né, Paulo, de repente, eu brinco sempre assim, isso aqui era tudo mato, igual os senhores falam, né? A gente ouve muito, né, o pessoal mais antigo falando, nossa, aqui Londrina era tudo mato. E quando a gente volta, vamos pensar o quê? Uns 15 anos atrás? Eu acho que 15, nem precisa mais isso. 2005 pra frente, se você olhar a Gleba Palhano em 2005, não tinha nada, né? Algum outro prédio, era uma coisinha muito simples, não tinha Avenida Ayrton Senna, ainda não tinha nada. Chácaras, né, das pessoas que moravam ali na Gleba Palhano. E aí, eu me lembro, quando eu comecei em 2010 ali na administradora, né, foi logo assim, quando começou o boom dos condomínios ali. E aí, cada hora começou a inaugurar um novo condomínio. Cada hora tinha um condomínio novo. E foi um desafio, porque era muito trabalhar com implantação de condomínio. Implantação de condomínio, quem conhece, quem já viveu implantação de condomínio, sabe que é diferenciado. É trabalhoso. Porque as pessoas estão se acostumando, muita gente ainda, a morar em condomínio. Isso é um ponto interessante a gente falar também, viu? Porque as pessoas, elas não têm aquela cultura ainda, se a gente for ver, né, de morar em condomínio. Muita gente mora na rua, na casa, e daí tá mais acostumado vai morar em condomínio. E aí tem um choque de cultura aí, né? Porque você já tem muitas regras, tem que obedecer às regras. Então já é um pouquinho diferente. A gente começa a odiar o síndico. Começa a odiar o síndico. Começa a xingar a mãe do síndico. O síndico, isso? Coitado, muitas vezes aí fica numa situação bem complicada no condomínio, porque ele é a pessoa que, pela própria lei, ele é obrigado a fazer cumprir as regras, e muitas vezes as pessoas não gostam quando ele faz cumprir essas regras. E para fazer cumprir, muitas vezes tem que ser através de uma notificação, através de uma multa, chamar a atenção de alguém. E às vezes a pessoa não gosta. A gente tem alguns pontos para seguir, mas eu acho que essa história é legal, essa história de se adaptar, né, a essa nova vida. E assim, antigamente a gente sempre teve o síndico que morava no prédio. Sim. Hoje as coisas têm mudado, né? Isso facilita essa questão do olha, eu vim aqui te cobrar. Porque eu não estou morando aqui no apartamento. Porque daí fica uma coisa tipo, você é meu vizinho, como é que você vai, né? Então, imagina você lá, Carol, você chega, o teu vizinho fez festa mais tarde. Aí você vai lá e vai cobrar ele. Poxa, meu vizinho, eu moro aqui. Você já começa a ter todo esse pensamento. O que eu vou falar pra ele? O que ele vai falar pra mim? Mas você sabe que ele tá errado. E aí, o síndico profissional, ele também já vai trabalhar mais formalmente isso. O que a gente percebe muitas vezes no síndico morador também, ele tenta trabalhar mais informalmente. Eu não estou dizendo que o síndico profissional não deve ter o tato e a empatia de saber conversar com o próximo, tá? Mas ele tende a ser mais formal nas atitudes, até porque, assim,
Muitas vezes a gente, com a experiência, a gente vai vendo que às vezes uma palavrinha você coloca errado, uma coisinha, às vezes não é nem colocar errado, né? Mas que a pessoa entendeu errado, um probleminha assim, ele se agrava muito, né? Eu mesmo tive problema no condomínio, cheguei a multar morador, né? Que depois, mesmo dado chances, depois a pessoa me ameaçou, Tem muito isso, né? né? E o negócio foi pra polícia, né? Pra você ter uma ideia. Deve ter muito isso, né? Tem, infelizmente tem, né? Porque é a convivência, né? É a convivência. né? Com o viver em sociedade que as pessoas muitas vezes não conseguem. E é complicado, né? Quando você tem que cobrar alguém, né? Isso daí em qualquer situação. Se você pode, por exemplo, quem tem filho, você vai cobrar o seu filho. Sempre cobrar alguém nos causa um certo mal-estar. Né? Uma E o disposição síndico, que às vezes você não quer se colocar. e o síndico eu entendo que assim, ele tem que, não é gostar, mas ele tem que estar aberto ao embate. O que é o embate? Não é a briga, né? É você saber É um chegar enfrentamento, na pessoa, né? você chegar, olha, fulano, você não pode, né, fazer isso, né? Eu até sempre falo nos cursos, você nunca chega pro morador e fala, ó, você não pode, sei lá, deixar um varal na varanda aí, né, do jeito que está, por exemplo. Né, que às vezes tem alguma mudança de fachada ou... E tem alguma regra no condomínio que não permite, por exemplo. Não pendura a calça na janela. Exato. Né? Pode ser uma. E assim, você tem sempre chega a falar, olha, o regimento... Não sou eu que estou dizendo que você não pode. O regimento do condomínio diz que isso, o regimento diz aquilo, a convenção do condomínio diz isso. Porque senão, se você de repente coloca, né, o seu jeito de falar ali, a pessoa pode entender que é você que está fazendo a afronta. Né? E aí já muda totalmente. Então, sempre coloca, olha, o regimento do condomínio não permite que calças são colocadas na janela. Né? Ou o regimento do condomínio diz que o seu visitante tem que apresentar o documento físico para entrar no condomínio. Por isso que não foi liberada a entrada dele. É para todo mundo, chegou sem o documento. É para todo mundo. Falando nisso, vamos falar de questão de segurança nos condomínios. Aumentou muito isso. Antigamente era o porteiro que estava lá, era só ele que ficava, né? E às vezes nem interfone, aí o interfone veio vindo e as coisas foram vindo. Como que foi essa evolução na questão de segurança? Olha, eu me lembro muito até quando eu era pequeno, né? Eu tinha tios, né, que moravam em apartamentos, né? E você chegava, você entrava, né, praticamente, porque ele ia conhecendo, né? O porteiro ia conhecendo as pessoas. E os apartamentos também, os prédios eram um pouco menores, né? Hoje você tem facilmente aí apartamentos saindo sempre com 300 unidades, né, que ajuda muito a diluir, né, as despesas, mas ele também traz uma complexidade maior. Então, a gente vê, por exemplo, eu lembro que na época da administradora, até ontem mesmo estava comentando com a minha, às vezes a gente fazia testes, né? Como era mais de um gerente, né, para cuidar de algumas contas, aí um ia no condomínio do outro, para fazer um teste ali, para ver se entrava, e às vezes acabava conseguindo, chegava lá com o carro, abria o portão. Né? Mas isso daí, eu falo muito que é uma cultura da segurança. Tá? Eu trabalho com capacitação, né, de porteiros, né, tudo, a gente dá aulas para portaria, né, junto inclusive com o Ronaldo, que é o host do Pode Liderar, né? Então, assim, a gente bate muito na tecla, né, dos procedimentos. Isso é extremamente importante. Mas atrás do procedimento também tem que ter um sistema. Tem que estar o síndico, né, e o porteiro, ele tem que estar em sintonia. O síndico, ele tem que atestar aqueles procedimentos, aquilo lá tem que estar aprovado numa assembleia, para que se alguém reclamar de alguma coisa, poder, o síndico bater no peito e falar, não, é assim e é assim que vai ser, para a segurança do condomínio. Tá embasado, né? Temos atas, assembleias, foi aprovado por todo mundo, né? Por todos que foram na assembleia, né? E válida aí para todo mundo. Então, tem que ser seguido isso, é para nossa segurança. E isso daí, muitas vezes, assim, as pessoas entendem do jeito errado, como está cerceando a liberdade. E não é isso, né? Na verdade, quanto mais segurança você quer, menos comodidade você tem. Né? É nessa proporção, né? É nessa proporção. E uma coisa que eu falo muito também, que eu acho que tem a ver com isso, é que assim, o síndico, ele tem que cuidar do condomínio como se fosse uma empresa
mas não como se fosse a sua. Ele tem que lembrar que ele toma a decisão por um conjunto ali, ou junto com o conjunto, dependendo das situações que acontecem no dia a dia, né? Porque muita coisa você tem que levar para a Assembleia para decidir. Você E não às vezes pode... precisa mudar, alterar, né? Paulo, Exato. a gente está com 10 minutinhos aqui, precisamos fazer um intervalo rápido e a gente Tranquilo. volta. Já já a gente continua. E você não saia daí, tá? Que a gente volta já já, é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Informando 98.9, esse podcast da Mais Gostosa da Cidade, que é um bate-papo com os colunistas. E hoje o nosso assunto aqui é condomínio, é segurança, é verticalização. E eu tô batendo papo com o Paulo Cesaro. Vamos continuar no nosso papo que a gente já falou. Vamos pro segundo bloco e a gente vai continuar falando, né, dessa questão de segurança. A gente contou um pouquinho antes, mas o que tem hoje? Quais são os equipamentos que os porteiros, né, ou a equipe de segurança tem de mais moderno para auxiliar? Hoje em dia, né, eu falo assim, né, como eu estava falando antes, a questão dos procedimentos é uma coisa assim, tem que existir. Né? O condomínio que não tem procedimento, ele tem que rever e tem que colocar os procedimentos no papel, até para que todos os porteiros, né, sigam a mesma cartilha. E também todos os moradores possam seguir a mesma cartilha, né? Porque, como eu falei antes, é uma questão de cultura também. Né? Implantar essa cultura no condomínio, de todos, né, seguirem essa cultura da segurança. Né, entenderem a importância dela, né? Porque muitas vezes num condomínio, quem faz o maior mal para a segurança do condomínio é justamente o morador. Porque ele quer a comodidade, ele não quer que o visitante dele seja barrado, ele quer que a pessoa chegue ali, e entra. Né? Quer ser tratado de uma maneira diferente. Exato. Então, assim, ele não quer chegar e se ele esquecer o controle da garagem, né, ou tá sem o sistema de controle, descer e ir lá e mostrar que ele é quem ele é, e aí pro porteiro poder fazer a abertura. Então, a pessoa acaba, por comodidade, querendo descartar algumas regras de segurança, né, que é extremamente importante. Bom, mas vamos lá. Hoje em dia, a gente teve aí na pandemia um grande boom, né, em relação ao reconhecimento facial. Até 2019 aí, ouvia-se muito pouco se falar do reconhecimento facial. Era uma tecnologia que estava engatinhando ainda. Né? Ela não era assim tão usual quanto é hoje, tão fácil de utilizar quanto é hoje. Hoje você tem um monte de dispositivos que tem, tá? E aí o que acontece? O reconhecimento facial, ele foi substituído até na pandemia muito, por quê? Não sei se você lembra, né? Aliás, é fácil lembrar, né? A gente não queria ficar tocando em nada. Né? E o que tinha de reconhecimento antes? Muito era digital. Que você tinha que toda hora, né, tocar num equipamento onde todo mundo tocava. Você podia até ter lá o álcool em gel, um pano para passar com álcool, mas mesmo assim era uma coisa que as pessoas não queriam ficar fazendo. E aí foi cada vez mais buscando, né, melhorar o reconhecimento facial, e ele melhorou muito nesse tempo. A pandemia, no geral, ela trouxe, né, a melhor de várias tecnologias, né, principalmente as remotas, né. E numa velocidade maior, né? Na segurança, foi a questão do facial. Então, hoje, você tem vários condomínios hoje que trabalham com o sistema de reconhecimento facial. Né, em tudo, inclusive, não só na entrada do condomínio. Mas você tem vários condomínios que você tem um controle de acesso na academia, controle de acesso no salão de jogos, controle de acesso num salão, sei lá, social. Então, você tem vários tipos de controle de acesso hoje nos pontos dos condomínios, né? E isso daí possibilita até evitar que, por exemplo, uma criança entre num salão de jogos que não pode, ou entre na academia, ou na piscina. Então, isso daí é muito importante hoje. E assim, por trás do reconhecimento facial, existe um sistema para cadastro, né? Um sistema, por exemplo, é muito interessante, né? Muitas vezes eu falo, esse pessoal fala assim, nossa, mas tem isso. Por exemplo, você chegou para prestar um serviço no condomínio. Automaticamente, o porteiro vai lá e coloca um tempo, né? Para avisar, por exemplo, sei lá, um serviço que você vai fazer que ele pode até perguntar para o prestador de serviço, olha, quanto tempo mais ou menos você vai levar? Ou padroniza-se um tempo, né? Ou padroniza-se um tempo lá no condomínio, né? Junto com o síndico. Olha, qualquer prestador de serviço que entrar para fazer um serviço é 1 hora. Então, ele vai avisar que esse prestador, o sistema avisa que esse prestador de serviço já cumpriu a 1 hora. E ele ainda está lá dentro. Aí o porteiro, se ele ainda está lá dentro, né?
O porteiro liga pro apartamento e pergunta, está tudo bem aí? Está tudo certo? De repente a pessoa pode falar assim, não, tá tudo certo, mas o fulano saiu daqui faz, sei lá, 20 minutos. Ele tá pelo condomínio. Tá pelo condomínio, tá? E isso acontece, né? Esse tempo atrás eu fui dar um treinamento e o porteiro relatou esse tipo de coisa, né? Um rapaz foi fazer um serviço numa unidade e mais tarde, pouco, acharam ele lá no quadro de energia do condomínio, que não tinha nada a ver com o serviço que ele foi fazer. Falou que teve que ir lá olhar pro caso do serviço, mas o serviço dele parece que era de encanamento e aí ele estava no quadro de energia. Que não então, tinha assim, realmente não tinha nada muito a ver. Mas, enfim, eu sei que todos os sistemas hoje, né, eles traz várias funcionalidades. Né? Os sistemas hoje, você consegue, com o reconhecimento facial, já automatizar muita coisa. Então, por exemplo, se você tem um visitante que às vezes vem sempre na sua residência, se o condomínio assim quiser, você pode pegar, cadastrar esse visitante, deixar ele cadastrado, ele chega, um irmão, né, um filho. Ele entra, né, automaticamente, que tira o trabalho do porteiro. E, além disso, temos uma outra questão também, que são as câmeras, né? Hoje, com a inteligência artificial, melhorou muito isso daí. A gente tem condomínios aí que tem, sei lá, 150, 200 câmeras no seu parque de câmeras. E aí, como é que você faz? Né? Como é que você vai ter uma pessoa para olhar essas 120, sei lá, né? Não tem como. Então, você precisa de sistemas que detectam automaticamente movimento. Né? A gente testou um sistema muito legal, Carol. Olha só, ele, por exemplo, a pessoa chegasse a 1 metro do muro, ele já abriu um pop-up para o porteiro, e aí tinha 2 opções. Ou o próprio sistema já poderia, com uma corneta ali, avisar que a pessoa estava entrando numa área, né, que tem vigilância por inteligência artificial, tá? Ou o próprio porteiro poderia mandar um comunicado. Você tá aí, que você tá fazendo aí, exatamente, sai desse muro. Tô te vendo aí. Exato, né? Então, assim, mas isso tudo, você veja bem, a câmera hoje, ela não é mais como era antigamente, um sistema para quando acontecesse alguma coisa, você saber o que aconteceu pra e quem que fez. Para você ir lá, verificar, né? Isso ela ainda serve como registro, mas, né? Não era um sistema para remediar. Hoje, a câmera é um sistema para prevenir. Então, hoje, o que a gente bate muito na tecla, o sistema de segurança, ele não tem, principalmente falando de câmeras, né? Não é mais aquele sistema para você conseguir ver o que aconteceu, ir atrás da pessoa, passar a imagem para a polícia. Não. É para você prevenir. Né? Então, ele, por exemplo, você pega um condomínio que tem um perímetro grande, você consegue colocar câmeras em várias áreas e aí prevenir, se alguém chega perto de alguma coisa, você já fazer a prevenção. É fantástico isso. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem sistemas, né, que está sendo colocado, inclusive na Gleba, se você for ver ali, tem alguns postes, né, que estão sendo colocados, que é muito bacana. Esses postes ficam na calçada. E aí ele tem lá, geralmente, 3 câmeras, mas pode ter um pouco mais também. Então, se um carro, por exemplo, passar naquela rua ali, sei lá, 2 não, né, mas passar umas 3 vezes num curto espaço de tempo, ele já alerta o condomínio. Ele já identifica. Se você tem uma pessoa que está parada a um determinado tempo, né? Tudo depende de parametrização também, né? Mas se tem uma pessoa que tá parada durante um tempo, ele também já vai alertar o condomínio. E aí ele não alerta, às vezes, um condomínio, né? Ele pode ser dividido por um conjunto de condomínios. Ali uma quadra, né? Exato. Uma região maior. Então, olha que bacana, né? Então, você que está na rua, você consegue ter mais segurança também. Né? Então, a pessoa vai sair do prédio, o porteiro fala, segura um pouco. Espera um pouquinho, tem um cara que tá ali parado. Tem um cara que tá parado faz tempo ali que foi verificado aqui no sistema. Olha que bacana, ele já pode chamar, de repente pedir pra polícia dar uma passada, guarda municipal, né? Olha como isso hoje contribui para a segurança como um todo. Não é só de quem tá morando ali no local, Não né? é só de quem tá morando. E o que essas tecnologias, elas... como é que você vê? Porque sempre quando eu falo de tecnologia, eu já imagino lá na frente, né? Como é que você vê isso daqui 5 anos, né? Porque tudo é tão rápido. Quando é que você imaginava que você teria isso, né? É difícil até hoje em dia a gente fazer esse exercício, né? Porque, nossa, as coisas estão avançando tanto. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a tecnologia ela está avançando de uma forma em que é difícil perceber o quanto que ela está evoluindo.
Você já reparou nisso? Sim. É igual mesmo essas coisas que eu falei. Se você não tá no dia a dia, se você não trabalha com isso... Você acha que a câmera tá lá só fazendo uma imagenzinha e Tá fazendo pronto, imagem, acabou. tem alguém olhando, né? E por aí vai. E assim, o que eu imagino, tá? Eu acho que daqui a alguns anos, ou até já tem, de repente eu não vi, né? Sei lá, você vai ter câmeras, né? Que já vão estar totalmente interligadas, apesar que isso já existe, interligada com o sistema policial, se bem que depende da boa vontade do governo, tudo isso, burocracia, né? etc, né? Inclusive, em um dos podcasts Pode Liderar, a gente falou um pouco sobre isso. Eu acho que essa interligação, né, da internet das coisas com o poder público, tudo em relação à segurança, que eu acho que vai ser esse novo upgrade Próximo aí. boom aí, né? Bacana. Mais um intervalinho rapidinho. Gente, é rápido. Prometo pra vocês, a gente já volta pra bater papo, hein? Não sai daí. Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco desse episódio do nosso Informando 98.9, que é o podcast, um bate-papo com os colunistas da Paiquerê FM. Muito obrigada a você que acompanha a gente pelo Facebook, pelo nosso portal, pelo nosso YouTube, o portal paiquerefm.com.br, paiquerefmnews.com.br, escrevo todo dia pro portal e falo o nome do portal errado. E hoje eu tô batendo papo aqui com o Paulo Cesaro sobre condomínios, verticalização, sobre vida em condomínio. E agora a gente falou muito de segurança, né, Paulo? Essa semana mesmo a gente chamou a atenção de todo mundo, a cidade parou. O finalzinho da passada? Da semana passada, é isso. Tinha um incêndio que teve lá no estacionamento do condomínio ali num prédio da Belo Horizonte. Isso. Um prédio antigo, né? Porque são os prédios mais antigos ali. E um carro pegou fogo. A gente fala muito hoje de carro elétrico. Exato. Né? E aí? Eu acho que tem tudo a ver com o assunto de segurança, né? Porque segurança combate a incêndio, né? A gente tem que pensar nisso, porque o carro elétrico hoje, apesar de ter vários dispositivos de segurança, ele pode sim pegar fogo. Sozinho, né? Inclusive sozinho. Eu já vi matérias falando que o carro ele pode acabar pegando fogo sozinho, não só quando estiver carregando. Tá? Então, até inclusive o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele criou várias regras e colocou para consulta pública, tá? Para discutir o assunto. Porque os condomínios não estão preparados para esse tipo de situação. Então, o que acontece? Hoje, o morador comprou um carro elétrico. Amanhã ele quer instalar o carregador e já começar a usar, né? Tá errado de pensar assim? Não, ele não tá errado, porque tá defendendo dele, sim, né? até porque o carro elétrico é um grande incentivo, né? Hoje todo mundo, questão de meio ambiente. Existem umas discussões se é mesmo ambiental, né? A gente já viu algumas coisas, mas diz que até o futuro, na verdade, ambiental é o híbrido, né? E não o elétrico. Não só o elétrico. Não só o elétrico. Mas, enfim, isso é outro podcast, né? Bom, e aí o que acontece hoje? Você vai fazer instalação, tá, de um carregador. Você tem que ter toda uma parte técnica, pessoas especializadas para fazer essa instalação. Não pode ser uma tomada normal de um eletricista que vai lá. Tem que fazer a análise negativa. E olha que outro dia eu vi uma matéria que a pessoa fez a instalação... Ela mesma. Eu não sei se foi ela mesma, mas ela instalou o carregador num soquete de luz. Eu acho que eu faria isso, gente. O cara fez isso. Ele fez, não sei como que ele fez, né? Mas ele na matéria estava, né? Que ele fez uma gambiarra, né? Que ele pegou de um soquete, puxou energia num soquete de luz ali que tinha. Né? Não precisa nem falar. Então, assim, primeiro você tem que ver a capacidade de carga do condomínio, se vai aguentar os carregadores, porque não é um carregador só, você tem que pensar que tem outros moradores. Agora, vencido isso daí, a instalação que vai ser feita, como que vai ser? Vai ser uma instalação comunitária? Vai ser uma instalação individual? Quantos carregadores vai suportar? Né? Isso já pode ser visto também na capacidade de carga do condomínio, já pode ser visto isso. Daí se pode 5, né? Daí tem 10 moradores. Daí e aí? Você tem que criar vagas comunitárias, vai ter que fazer tem que criar rodízio, regras, né? Tudo isso, igual nós falamos antes, né? O síndico tem que levar para uma assembleia e determinar qual vai ser o padrão, como é que vai ser a cobrança, quanto tempo a pessoa vai poder utilizar. É porque diferente do carro, você vai lá hoje, né, a combustível abastece em 10 minutos, sei lá, 5, nem isso, né, 5 minutos. Para carregar. O carro elétrico, sei lá, fica a noite toda aí, né, carregando. Então, isso daí vai ter, tudo tem que ser conversado, né, para entrar no denominador comum e todo mundo poder aproveitar quem tem, né.
E quem não tem também não ficar no prejuízo. E no risco? E no risco. E aí, ok, você venceu toda essa parte de instalação, você, como eu falei, o Corpo de Bombeiros de São Paulo levantou várias situações. O carro, Paulo, é mais difícil pegar fogo. Realmente, eu vi algumas reportagens aí, tudo, vi alguns estudos de que realmente é mais difícil. Ele tem vários dispositivos de segurança, mas é possível pegar fogo. E às vezes basta um incêndio, eu falo a mesma coisa na segurança. Eu sempre falo muito na segurança o seguinte: mas está sendo muito rigoroso, está sendo muito complicado, poxa, não precisa de tudo isso. Mas basta um incidente acontecer, entrar numa família, entrar na casa de uma família, num apartamento, e aquelas pessoas ficarem de refém à noite, né, ou qualquer parte de tempo, ou assaltar, levar bens importantes da família. Às vezes não é nem questão de dinheiro, mas é questão, sei lá, um significado grande, né? E aquilo lá a pessoa leva pro resto da vida. Né? Imagina uma criança que passa por uma situação de ter ficado a noite inteira presa, né, no banheiro sendo ameaçada. Como que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Então, um incidente, eu acho que vale a pena, né, esse nível de segurança, buscar segurança para evitar um incidente que seja. E o carro elétrico é a mesma coisa. Então, ele pode pegar fogo, ele pode. Ponto. Se ele pode, então tem que pensar nisso. Então, hoje, o que acontece? O carro elétrico, ele é mais difícil para apagar, precisa de mais água. Tá? Então, hoje os prédios, nessa resolução, né, que o Corpo de Bombeiros de São Paulo colocou para consulta pública, ele coloca que tem que ter um reservatório maior. A temperatura do incêndio é uma temperatura maior, né, por conta da bateria. A fumaça, né, que esse carro vai soltar devido à queima da bateria é uma fumaça mais tóxica. Imagine hoje um carro elétrico pegando fogo, sei lá, no segundo subsolo. Como que vai fazer daí? Até para os bombeiros chegarem, combater esse incêndio. A temperatura do carro elétrico vai chegar a 1.200 graus, segundo consta nos estudos. E aí você vai... Se ela estiver do lado de uma coluna... Exatamente. Ela vai arrebentar com a coluna do prédio. Se estiver do lado do outro carro, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Né? Então, assim, é lógico que assim, a gente não quer fazer nenhum tipo de terrorismo. Tá? Longe disso. Mas existe a possibilidade, você tem que então tentar criar meios para minimizar isso daí. Né? Que é o que está procurando ser feito. Lógico que tem algumas coisas ali, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo colocou que uma vaga, né, a cada 5 metros de um ponto de carregamento. Quer dizer, é impossível. Não dá. Prédio você conhece hoje em dia vai já se tá difícil, adaptar a né? isso. Nenhum. Hoje em dia, as pessoas compram um carro um pouco maior, já se complica. Já não cabe a vaga. Então, não tem como você fazer. Isso daí assim, é um prédio ou outro que vai conseguir. Existem, por exemplo, na Europa, você tem alguns prédios, o que eles fazem? Eles têm uma seção no estacionamento que é toda preparada para carros elétricos. Tá? Então, daí lá, ele inclusive tem uma porta corta-fogo, igual essa que você vê das escadarias, mas uma porta gigante para carro, que ela fecha para evitar que aquele incêndio vai para os outros carros ou para outras partes da garagem. Aí você tem um sistema para retirada dessa fumaça, você tem os sprinklers, né? Você pode ter, alguns têm barreiras para evitar que o incêndio passe de um ponto para o outro. Então, aí é um local preparado, mas para você ver, dependendo do prédio, você não vai conseguir, né, com que todas as pessoas talvez tenham acesso a isso a todo o tempo. Tem que se organizar. Para os novos prédios, a gente pode pensar como uma possibilidade, né? Agora, para uma adaptação, é muito mais difícil, né? Muito mais vai ter que abrir mão de muita coisa para poder fazer com que isso seja viável, né? Não, com certeza. A gente vai ter que tirar o parquinho das crianças. Ninguém vai querer fazer isso. Né? Você pode postar que não. Não vai, né? Porque condomínio, assim, é segurança e lazer. Né? As pessoas optam muitas vezes pelo condomínio. O primeiro ponto que eu vejo sempre é segurança. E o segundo ponto é o lazer. Não tem... quem vai morar no condomínio, ele quer ter uma área de lazer maior. Tanto que a nossa própria cultura está levando a isso, né? Você vê os apartamentos menores, mas áreas de lazer muito grandes. Uma área comum maior. Porque a pessoa quer ter um espaço de lazer. Eu tenho até um amigo que ele saiu de um apartamento e foi para casa, né? Ele tem 2 filhas. As meninas estão sofrendo, porque elas chegavam da escola,
descia e brincar. Em casa era só pra tomar banho, comer e dormir. Agora ele não tem como, não vai deixar na rua, né, brincando, né? Então O ele fala, espaço poxa, as menor, minhas mesmo que estão tenha um sofrendo um pouco. quintalzinho ali, né? Mas não é um... Mas aí é só entre elas, né? Tipo, é não tem a difícil, né? socialização, Não né? tem mais aquela coisa de vir a vizinha, né? E aí ele falou que os meus estão sofrendo um pouco por conta disso, mas é natural isso, né? Não tem como, porque você dentro do apartamento do condomínio você tem uma segurança maior, né? Uma liberdade. Mas voltando a falar dos carros elétricos aqui, senão daqui a pouco o nosso tempo acaba, né? Ó, já acabou. Acabou? Pode finalizar, já acabou. Bom, só finalizando, né? Essa questão dos carros elétricos a gente fez, né? Tá lá na coluna da Paiquerê, né? Quem quiser verificar tá lá, né? Mais detalhes. Mas assim, é importante todos terem consciência. Tanto dos problemas, né? E das possíveis soluções. Porque não adianta você chegar no síndico e começar a querer exigir que o síndico faça 1001 coisas do dia para a noite. Ah, não, você precisa resolver um problema logo, eu preciso carregar o meu carro. Não, gente. Tenta ser colaborativo, tá? Tenta conversar com o síndico, entender que existem sim possibilidade de ter problemas, porque eu acho que nenhum prédio vai querer ter, de repente, um incidente desse e, sei lá, acabar acontecendo o pior. Tá? Então, eu acho que nenhum vai querer isso daí. Então, às vezes, pode ser que, às vezes, a garagem, né? A pessoa pensa mais em prejuízo financeiro, porque não tem tanta gente, mas pode acontecer. Tanto prejuízo financeiro quanto de vidas também. Então, assim, seja maleável, converse, chame técnicos, chame pessoas especializadas para minimizar os problemas. Que é o ideal para todo mundo viver em paz e bem. Exatamente, em harmonia. Onde te encontro? Como é seu Instagram? Conta pro pessoal. Bom, meu Instagram é paulocesaro.condomínios. Tá? Você pode... Eu sempre estou publicando alguma coisa por lá relacionadas ao tema. E precisar falar comigo, não sei se quiser que passe o telefone pode também, passar, né? se você quiser. Se alguém quiser entrar em contato comigo, o telefone é o 99972-0162. Então, precisando de uma consultoria, né? Alguma assessoria na parte de condomínios, treinamento, né? Para portaria, treinamento para limpeza também do condomínio, a gente está à disposição. Muito obrigada para você que ficou até agora com a gente aqui, né, nesse Informando 98.9, o nosso 7º episódio dessa segunda temporada. Pode acompanhar no Spotify. Agradecer a direção de Lucimar Espinosa, agradecer também o apoio técnico e o cuidado técnico do João Vitor Barbosa e dos meninos também aí da Paiquerê FM nas ondas da 98.9. Muito obrigada e até semana que vem.